No ano de 1934, portanto há 90 anos, um dos mais importantes líderes do movimento sionista, Bernd Katzenelson, escreveu: somos todos dotados de duas faculdades, memória e esquecimento. Não podemos, ele escreveu, viver sem elas. Se só memória existisse, seríamos esmagados pelo seu peso. Nos tornaríamos escravos de nossas memórias, escravos até de nossos ancestrais. E se fôssemos governados inteiramente, por outro lado, pelo esquecimento, onde haveria lugar para a cultura, para o florescimento da ciência, para o autoconhecimento e para uma vida regada de espiritualidade? Se a memória, ele continuou, não preservasse tesouros de valor, lembranças de épocas de prosperidade e de eras de lutas pela liberdade, nenhum momento transformador seria possível. Uma geração inovadora e criativa não joga fora uma herança cultural de milênios, de eras passadas. Essa geração examina, analisa, aceita e eventualmente rejeita. Em determinados momentos, mantém e acrescenta à tradição existente uma nova. Em outros, vai para as pilhas de destroços arruinados, abre aquilo que foi esquecido, tira a ferrugem a fim de ressuscitar antigas tradições que tiveram o poder de alimentar o espírito de gerações passadas para que a geração presente possa renovar na construção do seu futuro. Esse Shabat, que precede a festa de Pêssar, é denominado de Shabat Agadol, o grande Shabat. Nesse Shabat, enfatizamos a importância da memória, a relevância da história, de onde nós viemos, qual a nossa origem, qual a nossa ancestralidade, quais são as raízes que nos sustentam. Carregamos o tesouro de lembranças que percorrem gerações contínuas, um tesouro que nos abençoa com a sua riqueza. Ao mesmo tempo, também nesse Shabat, lembramos que realizamos, como povo, uma travessia, a travessia de retirar o peso da escravidão para podermos trilhar um caminho novo e construirmos renovados capítulos em nossa história. Esse pêndulo entre a memória e o esquecimento aconteceu com os Halutzim, os pioneiros do Estado de Israel. E também assim sucedeu com aqueles que ergueram as bases das nossas comunidades, as comunidades judaicas espalhadas nos 4 cantos do mundo. Cultivar a memória sem dela ser escravo. Imaginar algo novo e genuíno, inspirado pela tradição milenar. Esse pêndulo traz a imaginação de algo novo, da possibilidade de construirmos algo inédito, genuíno. E também, no movimento pendular, traz o resgate dos valores mais sublimes que alimentam a nossa alma. Nesse pêndulo vamos e seguimos, voltamos então, iremos novamente. Nesse pêndulo lembramos como o Seder de Pêssar nos ensina, Avadim Hayinu, fomos escravos. E também acalentamos sonhos nesse pêndulo, conforme a mensagem do profeta Eliyahu Hanavi, de que o futuro será sem mazelas e uma harmonia virá a prevalecer. Mas o pêndulo, entre a lembrança da escravidão e o sonho de uma época de harmonia, é contínuo, vai e volta. E ao acalentarmos a concretização da mensagem de Eliyahu Hanavi de um lado,
E a ciência de que Avadim Ahinu fomos escravos, nos deparamos com novos contornos de uma situação que, ao invés de falarmos Bnei Horim, ficamos livres depois de Avadim Ahinu, a gente afirma Bnei Arubá. Bnei Arubá, em hebraico, quer dizer reféns. E num Pêssar que vai ganhando contornos distintos, no Echad Miodea, quando cantamos e perguntamos quem sabe o que é um, e vamos 1, 2, 3 até 13, podemos adicionar Mataim ve'arbaim, 240. Quem sabe? Quem sabe quem são? Ou que são? São aqueles que foram feitos reféns. E de algum modo, todos nós somos reféns. Claro, somos reféns sem comparar com a dor, o tremendo sofrimento daqueles que estão em algum lugar nos subterrâneos do mundo do terror. Ainda assim, somos reféns, muitos no luto, tantos na dor, todos esperançosamente na solidariedade e todos na agonia de ver o que aconteceu e na ansiedade da incógnita do que acontecerá. O pêndulo prossegue. Avadim Ahinu, éramos escravos. No pêndulo, o sonho se realizou. Deixamos de ser escravos, nos tornamos Bnei Horim. Rogamos que na tradição renovada que resgata a ancestralidade, também para os reféns virá o cântico renovado Bnei Horim, que se tornarem livres. Em 1996, portanto, historicamente bem próximo da gente, Avi Goren editou a Agadá do Kibbutz Nir, no sul de Israel. Que a Agadá também, além do texto tradicional, tem as mensagens que vão se renovando. E ainda mais no espírito de um kibbutz, a atmosfera na natureza, o mundo compartilhado de modo genuinamente comunitário, o sonho de construir uma nova sociedade. E assim ele escreveu na sua Agadá, na Agadá do Kibbutz Nir, o seguinte: olha para uma salada de frutas, várias frutas, algumas delas doces, outras bem azedas, algumas frutas com cascas lisas, outras com cascas ásperas. Algumas frutas são duras, outras suculentas. Olhem essas frutas. Cada fruta traz seu próprio sabor, sua própria cor, sua própria textura. E juntas, essas frutas criam algo novo, inédito. E ele prossegue. Assim também somos nós. Temos nós aqui, do kibbutz, da nossa comunidade, da nossa coletividade e do nosso povo. Temos em nós uma abundância de bondade. Tal como numa salada de fruta tem várias frutas, nós temos essa abundância. É uma abundância de bondade. E alguns trabalham na terra, outros têm medo do céu, alguns são visionários, outros são executores, alguns trilham por novos caminhos, outros ficam onde estão. Cada um traz junto de si seu próprio jeito, sua própria linguagem, seus costumes, sua maneira de ser, sua crença. Juntos somos uma reunião de um kibbutz que junta, que agrega. Somos uma fusão de culturas, uma maravilhosa criação, viva e essencial, nova, inovadora,
e autorrenovadora. Ele escreveu isso em 1996, publicado, editado na Agadá do Kibbutz. Avi Goren, o autor desse texto, foi morto no dia 7 de outubro. Como poderemos, se é que poderemos, ler essa passagem no Seder? Como os membros do Kibbutz podem pensar na riqueza do convívio, do estar juntos quando a vida foi dilacerada? Lembramos do deserto, da travessia rumo à liberdade. O deserto do qual deixamos para trás após a jornada de 40 anos. E lembramos do deserto que vivemos, não o deserto do passado, o deserto que vivemos e que foi renovado, o deserto onde o kibbutz está instalado, o deserto, mesmo que se manteve deserto, deixou de alguma maneira de ser um completo deserto árido, porque lá plantas, flores, árvores floresceram. E entre essas árvores, plantas e flores, vidas, como de Kibbutzim. E no Kibbutz, uma nova passagem da Agadá. O que floresceu no pêndulo foi devastado. E nessa devastação também partiu o autor dessa passagem da Agadá. Mas no pêndulo que prossegue, que aquilo que foi devastado venha voltar a florescer. Sim, venha voltar a florescer, porque definitivamente essa é a nossa trajetória. E no renovar, no florescer, vamos voltar a imaginar as palavras de Avi Goren. Assim somos nós, juntos criamos algo novo. E nessa renovação, que igualmente recordemos as antigas palavras bíblicas recitadas nesse Shabat, as palavras oriundas do profeta Eliyahu Hanavi, que roga que filhos e pais se encontrem, que o coração dos filhos se junte aos de seus pais e dos pais a seus filhos, que os corações das filhas se juntem aos seus pais e às suas mães, e o coração dos pais e das mães a seus filhos e filhas. Entre idas e vindas, no pêndulo da vida, os corações vão se encontrar. E se há algum afastamento entre aqueles que não estão juntos com seus pais, filhos e filhas, que venham se reencontrar aqui, onde estamos, e lá, perto da gente, em Medinat Israel. Ken Aratzon, Shabbat Shalom.